Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de setembro de 2024 e nós iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, da cidade de Curitiba. Outros estudos promovidos pela casa e estudos mais antigos da Revista Espírita podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Lá em nosso site você encontra os links para as playlists, onde estão os vídeos antigos, e também um link permanente para participar conosco ao vivo. Este estudo da Revista Espírita ele vai ao ar todos os sábados às 14h30, horário de Brasil-Brasília. Então, se você quer estudar conosco, tem um link lá em nosso site que você poderá participar. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita e vamos passar hoje para nosso terceiro encontro referente ao tema O Estilo é o Homem. Então, esse tema que Kardec vem trazendo na Revista Espírita é um tema bem diferente, né? Um tema que a gente ainda um estilo de comunicação que ainda a gente não tinha visto nos estudos da Revista Espírita, pois foi uma comunicação espontânea, né, do espírito Lamennais, onde ele fez ali uma crítica a um outro espírito também, já desencarnado, sobre as suas obras. Este espírito, tendo conhecimento sobre essa observação feita por Lamennais, ele também se comunica através de um outro médio, defendendo suas ideias. E na medida que foram ocorrendo essas dissertações acerca desse tema, que é o estilo é o homem, outros espíritos também foram entrando nessa discussão. Então foi uma discussão espontânea dos espíritos desencarnados, né, acerca de um tema, e Kardec achou produtiva a discussão, porque não foi ele que teve ali a condução ali, fazendo perguntas, como é comum na Revista Espírita, mas foi espontânea, né, espontânea ali pelos espíritos. Então eu trouxe aqui um breve resumo de como ocorreram, né, essas comunicações. Então, na primeira vez que a gente leu, a gente falou sobre a dissertação de Lamennais. E aí, o que Lamennais traz? Então, Lamennais ele explorou o fenômeno dos contrastes no ser humano, especialmente em pessoas de natureza elevada. Ele observa que muitas vezes a grandiosidade das obras de certos autores não reflete sua verdadeira natureza ou crenças pessoais. Por quê? Porque para Buffon, o estilo é o homem, então o homem em suas obras, ele transparecia sua própria essência. E Lamennais vem dizendo que ele discordava dessa questão, por quê? Porque às vezes a grandiosidade das obras de certos autores não refletem sua verdadeira natureza ou crenças pessoais. Lamennais discorda da ideia de Buffon de que o estilo é o homem e sugere que o homem, devido à sua natureza mutável, pode produzir obras que contradizem as suas convicções e caráter. Ele também menciona que essa desconexão entre o autor e sua obra pode ser atribuída à influência de algo divino ou espiritual. Então, né, Lamennais trouxe aquele ensinamento de que às vezes a pessoa ali, o espírito, ele nem é um espírito tão elevado, mas devido à necessidade do momento de passar aquela comunicação, o espírito vem, né, pode se comunicar, né, com o autor, e ele pode fazer uma obra grandiosa, achando que é dele, e ele nem tem essa compreensão, né, que foi algo divino ou espiritual, né, que iluminou a mente dos artistas, né, e dos escritores, mesmo que eles não reconheçam essa origem. Então, às vezes, eles fazem algo muito bonito, muito belo, né, não reconhecem que foi divino e espiritual, né, e não reconhecem que não foi uma criação própria deles. Então, essa foi a crítica que Lamennais veio trazer sobre essa dissertação de Buffon. Buffon, escutando essa dissertação, essa observação de Lamennais, ele se comunica também, através de um outro médium. E Buffon defende a ideia de que o estilo de um escritor reflete diretamente sua essência e caráter, utilizando exemplos de figuras literárias conhecidas, como o próprio Lamennais, Scribe, Eugène Sue, Victor Hugo e outros.
Então, ele veio trazendo várias pessoas e as obras que elas faziam à época e demonstrando que a obra era exatamente igual à vida, à essência ali daquele escritor, daquele artista. Então, ele trouxe, né, essas diversas pessoas, né, para demonstrar que suas obras e estilos de escrita são profundamente influenciados por suas personalidades e vidas pessoais. Então, o texto de resposta do Buffon lhe sugere que há uma conexão inseparável entre o autor e a sua obra, onde o modo de escrever revela aspectos internos, pensamentos e sentimentos do próprio escritor. Buffon conclui que o aforismo, o estilo é o homem, é válido e aplicável, uma vez que a forma de expressão de uma pessoa está intimamente ligada à sua identidade. Então, essa foi uma réplica ali de Buffon, né? Ali continuando, o espírito, aí o Kardec fez algumas perguntas ali pro espírito de Buffon e Buffon fez a seguinte resposta, um resumo das respostas. Então, o espírito de Buffon explica que mesmo após a morte, ele e outros espíritos conseguem captar rapidamente o conteúdo de obras literárias, mantendo-se atualizados sem a necessidade de estudo prolongado. Porque Kardec acabou questionando ele, né? Porque ele começou a citar algumas coisas bem atuais, inclusive de espíritos ali obras de espíritos que ainda estavam encarnados, né? E aí Kardec questionou ele, né? Poxa, mas você está desencarnado e ainda se detém com as escritas dos filósofos aqui, né? Ainda neste orbe. E Kardec diz assim, você perde tempo ainda, né? Se detendo com isso, sendo que hoje no plano espiritual você teria conhecimento mais amplo. E aí, né, Buffon traz um conhecimento bem interessante para nós aqui na quarta linha, que ele fala que eles conseguem ler essas obras literárias, né, se atualizando, sem a necessidade de um estudo prolongado, né, ou seja, numa corrida de olho ali em cima da obra, ele já consegue captar toda a obra. Ele revela que muitos espíritos continuam interessados nas áreas que cultivavam em vida, como a literatura. Ele menciona que, ao ser citado em uma ascensão anterior e sentindo o impacto do pensamento do grupo, decidiu se comunicar através de um médium para defender as suas ideias. Vê que interessante, né? Então, veio um espírito, comunicou e deu uma observação sobre um outro espírito. Como Lamennais era um espírito muito reconhecido pela sociedade espírita ali parisiense, ali do grupo de Kardec, eles poderiam aceitar aquela comunicação de Lamennais como verdadeira, né, como totalmente verdadeira. Mas Buffon, tendo conhecimento disso e reconhecendo essa importância de Lamennais para o grupo, ele resolveu vir redefender a sua ideia, né? Por quê? Porque senão ficaria só na comunicação de um único espírito. Então ele veio para defender a sua ideia. E aí, sobre a crítica que ele fez a uma obra intitulada Paulo e Virgínia, né, que ele foi muito duro e tal, né, Kardec perguntou o porquê daquilo, ele responde, né, e admite, né, que foi influenciado pela competição literária, ou seja, na época, porque é uma obra contemporânea às obras de Buffon, né, ele fala, né, na época, foi uma competição, né, eu fiz aquela crítica como uma competição literária, reconhecendo que foi muito crítico e perfeccionista, sugerindo que uma análise mais justa poderia ser feita no futuro. Então vejam que são agora virão mais espíritos comunicantes sobre esse mesmo tema, que vão trazer outros conhecimentos, mas que foram todas comunicações espontâneas e que, pensando ali nessas dissertações, espíritos têm muitos conhecimentos. Então, agora a gente passa ali para o próximo tema, que já teve a comunicação, então, de Lamennais, que foi a primeira, Buffon, que foi a segunda, seguida de perguntas de Kardec, e aí agora vem um segundo espírito, né? Vem o espírito de Visconde de Launay, em defesa do Lamennais. Então, o Lamennais não voltou a fazer a tréplica, né? Agora que a gente está na época de política, a gente sabe, né? Tem a pergunta, a réplica e a tréplica, né? Lamennais não voltou para fazer a tréplica, mas teve ali o espírito de Visconde de Launay, que veio em defesa do Lamennais. Pereira, dá continuidade para nós depois dessa introdução? Continuo sim. Então, boa tarde a todos.
Então, agora dando continuidade aí, depois desse resumo aí que o Lelo fez muito bem para nós aí, né, que dá para a gente entender bem claro o assunto, como assim já passou umas 2 semanas, às vezes a gente esquece, e para aquelas pessoas que estão adentrando agora no estudo, né, para que possam entender do que ele está falando. E sempre sugerimos que a pessoa volte lá e estude o estudo anterior, e lá vai estar bem certinho lá, todas essas perguntas aí, essas notas aí. Então, defesa de Ramané pelo Visconde de Lamédio, o senhor Dumbbell. Aí o Kardec faz uma nota no início. Na conversa A Vida na Sociedade, sobre as comunicações precedentes, foi pronunciado o nome de Senhora de Gerardin, a propósito do assunto em discussão. Embora não tenha sido mencionada pelos espíritos interlocutores, é o que explica o começo da nova intervenção. Outro espírito aí. Nas últimas sessões, senhores espíritas, vós me pusestes ligeiramente em causa e creio que me destes o direito, como se diz no tribunal, de intervir nos debates. Não foi sem prazer que eu vi a profunda dissertação de Lamennais e a resposta um tanto incisiva do senhor Buffon. Mas falta uma conclusão a essa troca de argumentos. Assim intervenho e me arvoro em juiz de campo, estribado na minha autoridade particular. Aliás, pedieis um crítico. Respondo-vos. Cuidado ao me envolverdes nesta questão, porquanto, se bem vos lembrais em vida, desempenhei de maneira considerada magistral esse temível posto de crítico executivo. Agrada-me imensamente retomar a esse terreno tão amado. Assim, pois, era uma vez, mas não. Deixamos de lado as banalidades do gênero e entremos seriamente no assunto. Interessante como que as pessoas escreviam, né? O Lero, que é na área da advocacia, né? Olha que, né? Como que as pessoas eram polidas, né? Fazendo as coisas assim tão bacanas, né? Demonstrando aí essas questões assim, um jeito bacana de escrever, né? De responder, né? O saber se expressar através da escrita, né? Porque hoje a gente tem, numa conversa, numa roda de conversa, você consegue se expressar, né? Agora, quando você vai ali, através da escrita, conseguir passar tudo aquilo que você está querendo passar, é complicado. Mas o que eu achei interessante foi a autointrodução que o espírito fez antes de começar a sua observação, né? É tipo aquela pessoa, né? Porque existem vários tipos de amigos. Você tem aquele amigo que você vai, conta para ele, porque sabe que ele sempre vai estar do teu lado, conta para ele para aquele amigo que só vai te escutar, e aí tem aquele amigo que quando você quer escutar uma verdade, você vai com aquele amigo, não, eu vou lá, que nem eu sou essa tipo de pessoa, né? Quer escutar uma verdade? Então converse comigo. Mas daí você sabe que às vezes eu posso ser duro com as palavras, né? E foi exatamente o que o Visconde veio falar, né? Ele veio dizer assim, olha, então já que vocês queriam uma opinião crítica, eu desenvolvi muito bem essa questão de crítico, né? Então ele já fez toda uma introdução, já deixando preparado que o que ele vai falar ali pode ser meio pesado, pode ser meio dolorido, mas que, né, com certeza, dado ao contexto do todo o planejamento espiritual, era necessário um contraponto, né, dessas observações que Buffon fez em resposta ao Lamennais. E ele faz essa introdução já para preparar, porque senão, imagine, vem um espírito e começa a descer a lenha ali, né? Poxa, nossa, que espírito rancoroso. Não, é um espírito que ele foi no foco da questão. Tanto é que ele fez toda essa introdução antes de dizer, né? Entremos agora, né? Seriamente no assunto. Então, até aqui, ele não tinha falado nada do assunto. Ele se apresentou e agora vai começar a falar. O interessante aí que você colocou aí, que aí deixa bem claro aí que ele vai discutir a ideia, né? Não criticar o espírito, né? A gente não diferencia isso muitas vezes nas nossas discussões, né? Vira pessoal, né? Não é nada pessoal, ele está criticando a questão da ideia, né? Que ele fala, do assunto que foi colocado.
Por isso que já deixa bem claro para tomar cuidado nisso, que ele não, quer dizer, olha, eu estou criticando aqui, sou severo aqui, mas ele vai no assunto que foi pautado ali, né? Tem nada pessoal, vamos dizer assim, né? E aí ele começa, olha lá. Senhor de Buffon, satirizais de maneira graciosa. Vê-se que logo procedeis do grande século. Ó, olha que interessante, né? Ó, procedeis de grande século, ou seja, esse momento de satirizar, é porque a gente viu mesmo, né, na comunicação de Buffon, assim, ele tinha uma picada meio ácida, assim, né, que ele comentava, e ele fala isso, ó procedeis, logo que procedeis do grande século, né, então, certo, era um costume mesmo desses filósofos, escritores na época, ao fazer algum comentário, fazer esse comentário meio satírico, mas de maneira graciosa, né? Então, ele automaticamente, pelo estilo da escrita, pelo estilo da comunicação, ele já sabia, né, de que época era o espírito. Mas o Kardec também não utilizava desse recurso em muitas respostas que ele dava, né? Ele usava um pouquinho dessa sátira, assim, né, meio graciosa, que até às vezes a gente fazia até a gente rir, né, da maneira que o Kardec respondia. Então, ele deveria ser alguma coisa meio ligada à época mesmo, né? E ele continua, ó. Mas, por mais elegante que sejais como escritor, um visconde de minha raça não teme aceitar o desafio e enfrentar a pena convosco. Vamos! Aqui, só contextualizar, né, quando ele fala pena, que é a caneta, né? O visconde da minha raça não teme aceitar o desafio de enfrentar, né, a caneta, a escrita, convosco. Então, vamos escrever junto e vamos fazer o desafio, então. Aí, vamos, meu gentil homem. Fostes muito duro para com esse pobre Lamané, que tratastes como um desclassificado. É culpa desse gênio extraviado-se depois de haver escrito com mão de mestre esse estudo admirável que lhe censurais. Tenha-se voltado para outras regiões, para outras crenças? Ó, aqui já cabe uma questão de observação, ó. Então ele criticou bastante o Laminé, né? A gente até falou, né, que ele foi buscar assim uns momentos da vida de Laminé, dizendo, olha, você fez isso quando você era lá de tal religião e depois você mudou, criticou essa questão, né? Aí o Visconde vem perguntando, né, fazendo essa pergunta, né, para Buffon, ó, é culpa desse gênio extraviado se depois de haver escrito com a mão de mestre este estudo admirável que você está censurando, tenha se voltado para outras regiões, para outras crenças? Ou seja, é bem aquela questão que Lamennais falou. O ser humano ele é mutável, né? Então, a depender do meio que você está, você começa a ter outros conhecimentos, e se aquele conhecimento é válido para você, você começa a aceitar uma outra crença. Estamos aqui, né? Quem não é espírita de berço, como a gente diz, não sendo provas vivas, né? Que enquanto eu estava no catolicismo, para mim aquilo era correto. A partir do momento que eu mudei, comecei a entender outras coisas do espiritismo, eu acabei compreendendo que o espiritismo era mais correto, né? Então essa mutação é normal. E isso foi uma censura que Buffon fez para Lamennais na resposta à comunicação dele. Aí ele continua. Certamente as páginas de ensaio sobre a indiferença em matéria de religião seriam assinadas com ambas as mãos pelos melhores prosadores da igreja. Mas essas páginas permanecem de pé quando o padre perdeu as estribeiras. Não reconheceis a causa logo vós? Tão vigoroso, tão rigoroso? Ah, olhai Roma. Lembrai-vos de seus costumes dissolutos, e terei a chave desta reviravolta que vos surpreendeu. Ó, Roma está tão longe de Paris. Ó, olha que interessante. E é isso que a gente sempre comenta aqui na Revista Espírita, né? Ah, porque nós aqui temos tal conhecimento, como pode um povo tal, lá não conhecer isso? Mas espera aí, né? O que a gente fala é a evolução de cada canto, de cada povo. Nós aqui, para nós ter energia elétrica, água potável, saneamento básico e internet, é coisa básica. Agora, quando a gente vai para aqueles povos mais pobres lá da África, eles não têm nada disso.
Então é óbvio que às vezes o conhecimento deles em alguns quesitos nossos são totalmente diferentes, e a gente tem que mensurar isso. Aqui ele pegou duas superpotências de inteligência, de conhecimento da época, né? Porque Paris e Roma são muito antigas, então já detinham todos os conhecimentos. Mas cada um, né, desses locais, né, tinham suas nuances de conhecimento, seus estilos de compreender tal coisa, né? E aí o que ele quer dizer? Então, ó, a Roma está tão longe de Paris, né? Então, ou seja, as compreensões, os entendimentos são diferentes, né? É até interessante que hoje eu estava estudando, ontem, inclusive, estava revendo alguma coisa do livro do Emínio, da Memória e o Tempo, e eu vi uma frase, eu até postei lá no livro, no estudo do Livro dos Espíritos, que uma pessoa tinha pedido para mim, né? Abreviando assim, o Emínio coloca lá na Memória e o Tempo, porque só evoluímos mudando, entre aspas, aqui que é do Emínio, tá? No Memória e Tempo. Porque só evoluímos mudando, substituindo noções superadas, inúteis, errôneas, por outras mais avançadas e sustentadas pelos fatos observados ou racionalmente inferidos. E ele continua e termina assim, nesse parágrafo aí. A única coisa permanente no universo, além de Deus, é a mudança. Olha, Hermínio C. Miranda, na Memória e o Tempo. Você vê bem nesse assunto que a mudança, a pessoa muda. Olha, é uma certeza além de Deus que é a mudança, né? Então, às vezes, que nem você comentou agora há pouco, quando você estava na Igreja Católica, você via daquela maneira porque era aquilo ali que todo mundo falava que estava, você ia. A partir que você vai vindo outras questões como é que ele coloca aqui, substituindo noções superadas e errôneas por outras mais avançadas, estudadas pelos fatos observados ou racionalmente inferidos. Olha, você observa as coisas e fala, poxa, isso não faz sentido, isso aqui faz, né? Então, é bem nesse que ele está colocou aí nas questões de mudança, né? Porque a pessoa muda, né? Isso é que ele está falando, né? E pensar, né, Pereira, que por que tem que... É interessante essa questão do que você trouxe do Hermínio, porque uma coisa que vai existir sempre, assim como Deus, é a mudança, por quê? Porque o nosso objetivo é nos tornarmos seres puros, seres perfeitos. E a nossa distância de nós para Deus é incalculável. A nossa distância para nós e um espírito puro é distante pra caramba. Então nós temos que estar nessa mudança contínua, galgando essa evolução. Então é praticamente para sempre, né? Não tem como parar de mudar. Principalmente quando você descobriu. Aí se você não retardar essa mudança, você está postergando a tua evolução, porque você está vendo que aquelas coisas ali já não faz mais sentido. Tem outros fatos que provam que aquilo é errado. Por que você vai continuar seguindo aquilo ali, né? Ele tá falando, ele fala exatamente a questão da religião, né? Os caras seguem a religião e falam, poxa, mas isso aqui para mim, e a minha mudança foi por causa disso, né? Porque aquelas ideias lá que eu saí também era da Igreja Católica, com todo o respeito que eu tenho, mas para mim aquilo não fazia mais sentido. Aí quando eu encontrei outras coisas que para mim faz sentido, aí eu mudei, né? Então se comparasse antes e agora, a mudança é muito grande, né? Então eu acho que esse é o processo, e tem que ser assim, né? Nós temos que ter vamos dizer assim, humildade, falar, pô, tem que mudar, né? Porque se isso tudo mostra que é assim, por que eu vou continuar persistindo, né? E ele continua aqui, ó. Os filósofos, os investigadores do pensamento, todos estes rudes e incansáveis trabalhadores do eu psicológico jamais devem ser confundidos com os escritores de estilos impecáveis. Estes escrevem para o deleite do público, aqueles para a ciência impenetrável. Esses últimos não se preocupam senão com a verdade. Os outros não se vangloriam de ser lógicos. Foge à uniformidade. Em suma, o que buscam é o que vós mesmos buscáveis, meu belo senhor, isto é, a divulgação, a popularidade e o sucesso, que resumem em belos escudos. Aliás, salvo isto, vossa resposta espirituosa é por demais verdadeira, para que eu não a aplaudisse com todo o prazer. Apenas aquilo pelo qual tornais o indivíduo responsável. Eu transfiro a responsabilidade ao meio social. Enfim, eu tinha de defender meu contemporâneo, que, como bem o sabeis,
Não participou de saraus, não frequentou cabarés, não transitou pelos pequenos salões das damas elegantes, nem muito menos tomou parte nas assembleias tumultuosas de baixa categoria. Olha só, hein? Alcandorado em sua mansarda, sua única distração era esmigalhar o pão e oferecer os pedacinhos aos pardais barulhentos que vinham visitar em sua cela da rua de Rivoli. Mas sua suprema alegria era sentar-se defronte da mesa, pouco firme, e fazer apenas vaguear sobre as folhas virgens de um caderno de papel. Olha, aqui é interessante, cada vez que eu leio algo no Espiritismo sobre isso, eu me lembro do ensinamento que o Pereira mesmo me passou, né? Uma vez eu estava conversando com o Pereira e eu até comentei com ele, falei, Pereira, sobre essa questão, né, de a gente reencarna para melhorar e tal, eu acredito que eu já passei, né, pela prova da questão de roubo, de matar, não sei das quantas e tal, porque eu não tenho essa tendência, não tenho essa vontade, né? Então, provavelmente eu já passei a prova, né? Daí o Pereira comentou comigo, né? Ele disse, você acha que passou a prova porque você vive no meio onde isso não é comum, você, né? Tua família sempre foi organizada e tal, né? Não teve isso. Você vai ver mesmo se passou a prova quando você nascer numa comunidade onde o roubo, onde ali a questão da criminalidade é mais forte e você tentar combater isso. É aí que você vê que você né, passou pela prova. O que o Visconde vem trazer isso? As diferenças de vida que tinha cada um, né, dos dois, tanto do Lamennais, né, quanto ali do Buffon, né, porque pelo que ele traz ali a história, né, Lamennais ele tinha uma vida mais simples, né, que ele fala ali que a mesa bambeante ali, né, então ele estava escrevendo as suas obras literárias na mais humildade, né, enquanto o Buffon, né, já era de ambientes luxuosos, né, e ali ali ficava olhando os pássaros, dar migalhas para os pássaros, então era muito mais tranquilo, né? Então Lamennais tinha, né, todo esse sacrifício, enquanto Buffon não tinha. Então isso também, se o estilo é o homem, essa essência, essa vivência de que Buffon tinha, ele tinha um tipo de escrita. Se Lamennais tinha esse, ele tinha um outro tipo de escrita. Isso também influenciaria nisso, né? O meio, né? O meio onde você está encarnado influencia sim, se nós estudamos. Agora, aí é que está a grande prova para o espírito, né? A existência dele, de passar por essa prova, por essa experiência, que muitas vezes, eu até comento isso sobre as questões, aí às vezes que a gente critica algumas pessoas aí na área da política, né? Olha os roubos da corrupção, que é errado, claro, mas aí a gente faz umas críticas muito pesadas aí, agora a gente imagina assim, será que se eu tivesse nascido numa família dessa, né? Com o pai, com a mãe, desde pequenininho fui criado disso, será que eu não estaria fazendo a mesma coisa? É uma pergunta, né? Que o Léo falou ali. Uma coisa é você nascer agora próximo à filosofia espírita, tudo tranquilo. E agora, a grande resistência é você nascer nesse meio, né? Quando tu nascer num meio totalmente propício para fazer esses crimes aí, essas questões aí, e você superar, né? Aí é que é o grande desafio, né? Onde é que nós estamos mesmo? Aqui eu só queria puxar a crítica aqui para ficar bem evidente, né? Aqui é aquela questão que quando você vai falar, né, contrapor, ele traz bem certinho aqui o que ele está contrapondo, né, a diferença dos espíritos, né? Aí ele fala que ele defendeu o seu contemporâneo, né, o Visconde defendendo Lamennais, porque como os sabeis, ou seja, era uma coisa conhecida, e aí ele começa a citar tudo que Buffon fazia, né? Então ele vai dizer, ele não faz, como sabeis, ele não participava de sarau, ele não ficava nos cabarés, né? Ele não transitava pelos pequenos salões das damas elegantes, né? Um novo jeito de chamar boate, talvez, né, da época, né? Não transitou pelos pequenos salões das damas elegantes, nem muito menos tomou parte nas assembleias tumultuosas e de baixa categoria. Olha aí, ó. Então eram coisas que o Buffon fazia, né? Então, ao contrário, ali eu até confundi, né? Mas aqui, ao contrário, o que fazia Lamennais? Ele, ancorado em sua mansarda, deve ser uma casa simples, né? Sua única distração
era esmigalhar o pão e oferecer os pedacinhos aos pardais, barulhentos, que vinham visitar a sua cela. Célula é um quarto, né? Um quarto bem simples, bem humilde, que utiliza para os seminaristas, aí os que fazem, os freis da Igreja Católica, tem as celas, né? Da rua de Rivoli. E a sua suprema alegria, olha só, suprema alegria, era sentar-se de frente à mesa pouco firme, ou seja, uma mesa bambeante, né? E fazer a caneta, vaguear sobre as folhas virgens de um caderno de papel. Você veja a diferença, o contraponto entre um e outro. E aí vem Buffon e critica toda uma vida ali do de Lamennais, sendo que às vezes uma crítica mais ferrenha poderia ser feita com o estilo de vida de Buffon, né? Certamente teve razão para lamentar esse grande espírito doente que, para evitar a sujidade de um século material, havia esposado a Igreja Católica e que, após tê-lo feito, encontrou a sujeira sentada nos degraus do altar. É culpa sua ser lançado jovem entre as mãos do clericato? Não pôde sondar a profundeza do clericato, né? Que vem de é, clérigo, né? Dos clérigos. é isso. É culpa sua ser lançado jovem entre as mãos do clericato? Não pôde sondar a profundeza do abismo onde o precipitavam? Sim, ele tem razão de manifestar os seus amargos lamentos, como dizeis. Não é a imagem viva de uma educação mal dirigida, de uma vocação imposta? Você vê que interessante, né? Então, foi lançado, né, que antigamente, né, as crianças iam muito jovens, né, para essa questão ali para estudar para padre, para estudar para feira, os colégios internos, né? E aí a gente sabe, né, que uma criança ali, né, muito jovem, não tem discernimento de nada, né? Então ele fala, né, olha, foi lançado nessa questão ali do clericato, né, para se tornar um padre, um bispo lá na época, e ele ficou vivendo aquilo a vida inteira. Então ele não tinha, né, nem como sondar, nem como imaginar as coisas fora daquilo, né? Então, como que você vai julgar isso que nós estávamos comentando? Como que você vai querer colocar na mesma balança uma pessoa que não tem internet, né? Lógico que o nosso conhecimento, a nossa possibilidade é maior, né? E aí que vem uma interpretação jurídica que eu acho perfeita, né? Que é tratar os iguais de formas iguais e os desiguais de forma desigual na medida de sua desigualdade, né? Então, tem que ter esse contraponto. Quando a pessoa não tem acesso àquelas mesmas condições que você teve, ela tem que ter um tratamento desigual. E é o que o Espírito vem falar, ó, ele ficou a vida inteira dentro da questão católica. Óbvio que ele, quando ele começasse a escrever obras, ele ia escrever obras sobre a teologia do ponto de vista católico, né? Padre renegado. Sabeis quantos burgueses ineptos lhe hão lançado ao rosto essa injúria? Porque obedeceu às suas convicções e ao impulso da consciência? Crede-me, feliz naturalista, enquanto corrieis atrás das mulheres, a vossa pena serve pela conquista do cavalo. Era elogiada por lindas pecadoras e aplaudida por mãos perfumadas. Ele sabia penosamente o seu Gólgota. Porque assim como Cristo, solveu o cálice da amargura e carregou com a dificuldade a sua cruz. Nossa, comparou Lamennais a Cristo, né? Mas lógico, aqui uma figura de linguagem, né? Porque, né, com uma comparação com Cristo aí, todos nós queremos um dia nos tornarmos Cristo, mas tem muito caminho, né? Mas, lógico, Cristo era um ser, um espírito totalmente evoluído e preparado, né, para aquilo que ele teve que vir sofrer, mas isso também deixa um ensinamento, né? Por quê? Porque cada um tem uma cruz, né? Tem um cálice para carregar, né? E ele assumiu ali o que ele tinha que carregar e carregou, de certa forma, dentro ali do que era preceituado para ele. Então, Visconde vem dizer isso, ó, porque assim como Cristo, né, o Lamennais sorveu o cálice da amargura e carregou com dificuldade a sua cruz. Então, ele não titubeou, não quis afastar essa
dificuldades que ele tinha. Mas se você analisar assim, friamente agora, quando o Buffon coloca que o estilo é o homem, ele não deixa de ter razão, porque ele não está falando aqui, não está falando sobre o espírito, ele está falando do homem. Então é claro que o estilo do escritor, quando está aqui no terreno, ele reflete ao homem que está encarnado aqui naquelas condições que ele está aqui. Nesse sentido, ele tem razão. Não que aquilo... Aí esse aqui também tem razão, que não que aquilo reflita totalmente o espírito, né? O conhecimento do espírito, mas sim o momento que ele está passando aqui no terreno. Então, o estilo é o homem, né? Daquela vida, daquela reencarnação que ele está aqui. Se a gente pensar de outra maneira assim, a gente vai chegando à conclusão que é a questão apenas de você, como se analisa a questão. Porque se naquela reencarnação que ele está falando ali, ele escreveu dessa maneira, porque ele está defendendo o Lamennais, é porque ele estava naquela condição ali. Mas é o homem, né? Não é o espírito de Lamennais, né, do espírito, que é a individualidade. É ali naquela experiência que ele estava no mundo terreno. E aí ele continua. E vós, senhor Buffon, não ofereceis um pouco o flanco à crítica? Vejamos, ora essa. O vosso estilo é fanfarrão, como vós e como vós todo vestido de europeus. Mas então, que intrépido viajante não fostes? Visitastes países, não? Bibliotecas desconhecidas? Que pioneiro infatigável, desbravastes florestas, não? Manuscritos inéditos, jamais visto. Reconheço que cobristes os vossos ricos despojos com verniz brilhante, que é bem vosso. Mas de todos esses volumes enfadonhos, o que há de seriamente vosso, como estudo, como fundo? Olha, né? Aí sim, né? Viajado, estudava livros, pergaminhos, tinha conhecimento, desbravou e tal, mas de tudo isso que você tinha de experiência mundana, vamos dizer assim, não do mundo, né? De tudo isso. E de todos esses volumes enfadonhos, ou seja, todos os livros escritos, né, por ele. O que há de seriamente vosso como estudo, como fundo, ou seja, com essência? O que você trouxe que traz aí um conhecimento? Olha que crítica bem pesada mesmo, hein? É. A história do cão, do gato ou do cavalo? Talvez? Aqui eu vou contextualizar porque para entender. Essa história do cão, gato e cavalo, ele é uma obra do Buffon, né? E ele faz um estudo ali dos animais, né? Ele estuda várias espécies de animais. E dentre eles ele cita cão, gato e cavalo, né? Porque são seres assim, dos seres domesticados, né? Dos animais domesticados são os mais claros, né? Que a gente tem na nossa vida ali, né? Ele traça ali que o cachorro, né, como companheiro, como guarda da casa e tudo mais. O gato, né, não tão útil quanto o cachorro, mas também útil porque combate pragas, ratos e tal. E o cavalo como um ser já primordial, né, porque trabalha junto, carrega a pessoa, é companheiro e tudo mais. Então pense, apesar de ser uma obra bonita, não li ela, né, eu só vi o resumo, né, mas apesar de ser uma obra aparentemente bonita, o que ele diz? De todos esses estudos enfadonhos, não citou nada com o fundo. Talvez a história do cão, do gato e do cavalo. Então, talvez esse livro tenha alguma coisa de útil. O restante não. Olha, e veja que é um livro bem mais superficial, bem mais simples. Ou seja, então, se esse talvez tenha um fundo para ele, ou seja, todo o restante, então é pior que isso. Então não tinha nenhum fundo. Mané escreveu menos que vós, mas tudo é realmente dele, senhor Buffon. A forma e o fundo. Outro dia vos acusavam de haver ignorado o valor das obras do bom Bernardin de Saint-Pierre. Desculpasse-vos um tanto jesuiticamente,
mas não dissestes que se recusastes a vitalidade de Paul et Virginie, foi porque em obras desse gênero ainda não estáveis no grande Scudery. Madeleine de Scudery, 1607-1605, pseudônimo de Georges Scudery, romancista francesa. Sua obra literária marca o clímax do movimento literário francês do século XVII. Aqui ele está citando, Pedro, só para ver, para a gente lembrar. Então, lembra ali no resumo que eu falei, né, que ele foi muito crítico àquela obra, né, de Paulo e Virgínia, né? E aí, quando Kardec perguntou se ele não tinha sido muito crítico, ele falou, né, que não era a intriga, a disputa literária da época, né? Eu sei que fui muito crítico e talvez, né, possa se fazer uma crítica mais justa, ou seja, ele já concordou que ele foi injusto na crítica, né? Possa ser feita uma crítica mais justa futuramente. E aí Visconde vem, né, assim como sátira graciosa, ele também faz uma sátira graciosa, ele diz assim, ó, você se desculpou jesuiticamente, certos jesuítas, né, tinham um estilo diferente de se desculpar quando fazia alguma coisa errada, né, você se desculpou jesuiticamente, mas não disseste que se recusastes à vitalidade de Paul Virginie, ou seja, a obra vital que era essa obra Paul Virginie, né, foi porque obras desse gênero ainda não estavam no grande Scudery, certo? Para ele, as obras que ainda não estavam em certo hall da fama, para ele não valiam de nada, né? E aí que ele vem citar aí o que era a Madeleine de Scudery ali do livro. Pode continuar, Pedro. Que era uma grande estilo que também del grande de Medellín, né, novela publicada em 10 volumes no século XVII. Então, só para voltar, ainda não estáveis no grande Scudery, no grande Cyrus, e no país do Tendre. Carta de Tendre é um mapa criado por várias mãos em 1656 para ilustrar o romance Clear Story, romano Madeleine Scudery, metáfora de uma viagem no espaço geográfico imaginário, que traçaria diversas possibilidades de história de amor e romance. Do Tendre, enfim, em todos estes trastes sentimentais que fazem tanto bem hoje aos alfarrabistas, esse negociante de roupa da literatura. Olha. Senhor Buffon, começais a cair muito baixo na estima desses senhores, ao passo que o utopista Bernardin conservou uma posição elevada. A Paix Universale, uma utopia. Paul de Virginie, uma utopia. Vamos. Vosso julgamento foi anulado pela opinião pública. Não falemos mais disso. É duro, hein? Pesado mesmo, hein? E Aí aí, ficou bem pessoal, né, a coisa aí. Acho que ficou bem. Eu falei que não de pessoal, mas aí ele foi bem pessoal mesmo. pesado. E aí o interessante é que ele fala, né? A Bernardinho conservou sua posição elevada, né? E aí ele diz aqui, ó, o vosso julgamento foi anulado pela opinião pública, ou seja, você veio, falou, criticou todas essas obras, falou que não prestava e tal, mas no final das contas a opinião pública aceitou. Então não adiantou nada as suas críticas e tal, né? Então era mais questão pessoal, certo, de Buffon, ou como ele mesmo diz, uma disputa literária, né? Que a opinião pública não aceitou, né? Na continuidade ali do século. Palavra de honra, tanto pior. Pusesses a pena em minha mão. Uso e abuso. Isto vos ensinará, caros espíritas, a vos inquietardes com uma mulher pedante e aposentada, como eu, e a pedir notícias minhas. Aqui no final ele assina, né? Então aqui tá como Visconde, né? Visconde Launay, mas ele é um espírito de uma mulher, né? A Gerard alguma coisa ali. Depois ele vai assinar. Então por isso que ele já fala ali, né? Que ele já se autodenomina ali, que é a mulher que está fazendo essa comunicação. Este caro escribe nos
Chegou? Esse cara escreve nos... Não chegou. Não, passou lá para você? Não. Deixa eu ver aqui. Não, né? Deixa eu só compartilhar de novo, tá? Tem uma travadinha aqui na... Internet. Acontece. Nas melhores famílias, como diz, né? Deixa eu só chegar lá no slide 15. Aí. Vamos ver se vai dar agora. Não chegou, não. Agora eu tô compartilhando de novo. Então, finalzinho lá? Esse cara, o escribe, nos chegou de todo estupefato com esses últimos meios, com esses últimos meios sucesso. Queria que nos elegíssemos em academia. Falta-lhe a palma verde. Era tão feliz na terra que ainda hesita em assumir a sua nova posição. Ele se consolará vendo que suas peças voltam a ser aposentadas e por algumas semanas não aparecerá mais. Ultimamente, Gerard de Nerval vos deu uma encantadora fantasia inacabada. Esse espírito caprichoso irá terminá-la? Quem sabe? Todavia, queria concluir que o verdadeiro do sábio, não estando no verdadeiro, o belo do pintor, não estando no belo, e a coragem da criança sendo mal acompanhada, ele faz muito bem em seguir o desvio de sua cara fantasia. Visconde de Launay, né? Delfine de Girardin. Olha só. Então, essa foi a mulher, senhora Delfine de Girardin, espírito desencarnado, que veio contextualizá-la e defendê-la Mené na resposta de Buffon. Mas foi bem pessoal mesmo, né? Não partiu só na ideia, né? Porque aquilo que eu falei, se você for defender a ideia dele, do princípio ali, até dá para você concordar, porque de acordo com a circunstância que o espírito está encarnado, representa o homem que está colocando ali. Né? Mas aí comentou, tanto ele também, com o Fon entrou na parte pessoal, e ela resolveu também ir para esse lado pessoal, né? Bem legal. tenso. E aí, teve mais uma rodada de pergunta, como diz os debates políticos. Então acho que dá tempo da gente ler, porque são 3 slides só. O Fon já não deixou quieto também, né? Ele viu aí essa resposta aí da Delfine de Girardin, e aí ele veio também se pronunciar. Então ele vem, aqui ele só fala, né, que ela citou Gerard de Nerval, né, ele tem uma obra chamada Fantasia, que mais adiante eles vão falar. Mas aí vem Buffon, ó, resposta de Buffon ao Visconde de Launay. Então continua lá, Pereira. Convidai-me a votar em um debate, a qual firmemente recusei, por não ter o que dizer. Confesso que prefiro ficar num ambiente sossegado, onde me encontrava a me expor semelhante incômodo. Em meu tempo, a gente participava de uma brincadeira mais ou menos ateniense, né? Mas hoje, que horror! Vai-se a golpes de chicote chumbado. Obrigado. Eu me retiro. Tenho mais do que preciso, pois ainda estou completamente marcado pelos golpes do Visconde. Havereis de concordar que, embora me tenha sido administrados com muita generosidade pela graciosa mão de uma mulher, não são menos dolorosos. Senhora, a mim lembraste da caridade de maneira muito pouco caridosa. Visconde, sois muito temível. Deponho as armas, eu humildemente reconheço meus erros. Concordo que Bernardin de Saint-Pierre foi um grande filósofo. Que digo? Encontrou a pedra filosofal. E eu não sou como não fui, mais que um indigesto compilador. Olha, falando, né, que Bernardin de Saint-Pierre foi um grande filósofo. Ele encontrou a pedra filosofal. E ele, por outro lado,
Ele simplesmente compilou. Ele estudava o que os outros já, né, já faziam e iam compilando as suas ideias. Ou seja, ele não era um descobridor de uma nova ideia, ele era um compilador do que já existia. Então, está contente agora? Vejamos. Sede gentil, e doravante não me humilhais mais. Não sendo assim, obrigareis um gentil homem, amigo do nosso grupo parisiense, a abandonar a praça, o que não faria sem grande pesar, porque ele tem de aproveitar também os ensinamentos espíritas e conhecer o que aqui se passa. Ué, quem será que era, né? Pois E é. se ela continuasse nessa mesma toada, né? Se ela continuasse não sendo gentil, ele vai obrigar um gentil homem amigo do nosso grupo parisiense a abandonar a praça, o que não faria sem grande pesar, porque ele precisa. Será que é no espírito encarnado? Será que é desencarnado? Vamos ver se Algum, na frente ele fala. algum médio do grupo, né? Vamos lá. É, pode ser. Mas será que ele não está falando dele mesmo? É, Pode ser, isso é verdade. Aham. é dele mesmo. Ele sair de parar de estudar, de ficar ali no grupo participando, que ele ficava aprendendo ali, ele teria que Ah, abandonar. perfeito. É Não, porque perfeito. ele falou que acompanhava. Naquele estudo anterior, ele falou que acompanhava. Quando o Kardec fez a pergunta, que ele acompanhava o grupo, né? Não, perfeito. É que esse obrigareis aqui, ele tá no sentido de primeira pessoa, ou seja, ele se obrigar, e não que ele vai obrigar alguém, É. né? Então, se você continuar assim, você me obrigará, ou a um gentil homem, amigo do nosso grupo, a abandonar. É que ele fala amigo do nosso grupo, né? Mas eu acho que ele quer dizer ele mesmo. Obrigarismo um gentil homem. Está se dizendo um homem gentil, Uhum. amigo do grupo parisiense. Eu entendi assim, não sei. Eu também Pode entendi ser, assim. pode ser. Hoje eu ouvi um relato de fenômenos tão estranhos que em meu tempo teriam sido queimados vivos, como feiticeiros. Os atores e até os narradores desses acontecimentos. Aqui entre nós, serão mesmo fenômenos espíritas? Tá em dúvida ainda, tá questionando. É. A imaginação de um lado e o interesse do outro não valerão alguma coisa? Eu não. Juraria. Que pensa o espirituoso Visconde? Quanto a mim, lavo as mãos. Aliás, se creio no meu senso de naturalista, por mais que me chamem naturalista de gabinete, os fenômenos dessa ordem só devem ocorrer raramente. Quereis minha opinião sobre o caso de Havana? Pois bem, lá existe um camarilha de gente mal intencionada, que tem todo o interesse em desacreditar a propriedade, a fim de que possa ser vendida a preço vil. E proprietários medrosos, tímidos, apavorados, com uma fantasmagoria muito bem preparada. Eu não lembro desse Também estudo, não... mas deve ser alguma questão mal assombrada, igual tinha aquelas residências, né, que as pessoas fugiam, deixavam o local, às vezes virava uma cidade abandonada, porque tinham espíritos que eles não compreendiam, né, as comunicações e os efeitos materiais, que na época eram mais efeitos materiais, né, e aí abandonava. Ele vem dizendo, né, olha, proprietários medrosos e tímidos, né, que vendiam suas propriedades ali a preço de banana, praticamente. Quanto ao lagarto, lembro-me bem dele haver escrito história, mas confesso jamais ter encontrado diplomados pela Faculdade de Medicina. Há aqui um médio de cérebro fraco, que tomou de sua imaginação fatos que, em substâncias, não tinham nenhuma realidade. Buffon. Nota, esse último parágrafo faz alusão aos fatos narrados na mesma sessão. Por falta de espaço, adiaremos sua transcrição para outro número, a respeito de Buffon e da espontaneamente Buffon dá espontaneamente a sua opinião. Né? Ele vai em outro estudo. E nós também, vamos deixar para outro estudo. Ó. Acabou bem no finalzinho, Pereira. Que bacana isso, né? Porque veja bem, que até mesmo entre os espíritos
há essas questões meio pessoal, né? Como assim, que ele sente meio magoado, né? Meio cuidado assim, e dá essas respostas. Mas é interessante que depois que você vai conversando, você vai entendendo os dois lados, né? Você vai entendendo as questões, né? Bem Porque bacana. é a questão que a gente falou, o espírito, depois que ele desencarna, Não muda, né? ele não vai mudar. Então, ele vai para lá. Eles tinham, às vezes, essa questão dessa disputa literária. Eles vão para lá, se ele não, né, não tinha nenhum conhecimento mais aprofundado e espiritual, ele vai lá e vai se deter ainda dessa questão dele, vai continuar a disputa, que é o que a gente está vendo, né? Tanto é que, ó, Lamennais fez a crítica. Aí veio Buffon e respondeu. Lamennais já nem veio mais responder. Quem respondeu foi a Delphine de Girardin. Aí vem o Buffon e já replica em cima da Delphine de Girardin. Então aí só vai vendo que eles continuam na mesma disputa, né? Eu acho que o Lamennais, até por causa talvez seja um pouco mais evoluído, ele não quis entrar nessa polêmica pessoal direta, né? E já com o Visconde ali, a Gerardine, ela jamais ainda, né? Ele entrou meio pesado em questões pessoais, né? Que o Lamennais talvez não entraria nesse assunto assim direto, né? O Buffon também entrou no começo, na primeira dele, entrou um pouquinho muito pesado nas questões pessoais, né? Dos espíritos. Você vê que aí demonstra bem claramente os níveis de evolução de cada espírito que deu a resposta, né? E no final, o Buffon foi fantástico, né? Daí ele se humilhou, ele falou, pô, peraí, né? Pegou pesado. Pegou pesado, Como aí que eu é? concordo. Como que pode ter uma mulher ter uma mão tão pesada, como disse ele ali, né? Tão crítica assim, negativa, né? Ah, Mas aí, eu acho que esse Visconde de Launay era uma vida anterior dela, né? Pode ser. Pode. Então, era um espírito ainda menos evoluído do que depois, como Delphine de Girardin, né? Porque essa Delphine, ela dá várias comunicações na Revista Espírita, né? Uhum. Então, acho que quando ele era Visconde, ele era mais. E ali, ela meio que regrediu para a personalidade do Visconde, porque tinha a ver com. Eu acho que ele era um escritor e tal, né? Então, ela já assumiu aquela personalidade anterior, né? Incorporou, Mais né? firme, assim. É. É Então, para dar um teor de conversa na mesma altura que eles estavam tendo, né? Pois é. eu fico, às vezes, assim, pensando aqui, tá no próprio movimento espírita, né? Às vezes as pessoas se melindram tanto, né? Com as coisas assim, mas você vê, no mundo espiritual também, essas coisas, eu acho que a filosofia é isso, né? As pessoas colocarem o ponto de vista e aceitarem, que nem eu lembro, como você falou, a tréplica, a réplica, e eu gosto muito disso, né? Eu gosto muito do confronto de ideias, né? Mas ali, que nem você comentou, ele foi pro lado pessoal. É que o tema, ele envolvia uma questão pessoal, né? Porque eu estava falando que o estilo era o homem. Então, a vida pessoal do homem envolve, né? Ele replica em suas obras. Então, para ela poder, ali o Visconde, para ele poder atacar esse aforismo de Buffon, ele teve que obrigatoriamente falar da vida de Buffon. É. Né? Então, também, às vezes, não é tão pessoal. É que para ele contextualizar, ele teve que falar da vida dele. Mas não deixa também de dizer que estava refletindo que a pessoa escrevia reflete a vida do homem no mundo terreno, né? Entendeu? Os dois raciocínios, a gente pensa assim, que existe um meio termo nessa história aí, né? Que na maior parte, sim, reflete, né? Por mais que ele esconder, reflete como que ele vivia, como é que ele colocava e como que ele escrevia. E só para ficar de cenas do próximo capítulo, no próxima semana vai entrar mais um espírito. Resposta de Bernardino de Saint-Pierre. Lembra que ele cita ali Bernardino de Saint-Pierre? Então agora vai vir o Bernardino de Saint-Pierre para conversar com os caras também. Então Olha, tá bonita essa novela. Tá bonita. tá aí, meus amigos. Continua. Aqueles que entraram hoje no estudo, volte estudo anterior e se preparem para a próxima semana darmos continuidade a esta história tão bacana, tão rica, né? Tão relevante para o nosso aprendizado. Encerramos por hoje? Por hoje deu. Estamos aí, então, meus amigos. Mais um estudo desta obra tão enriquecedora, tão grandiosa, que nos ajuda a elucidar o mundo espírita e a nossa compreensão do mundo terreno. Por isso, nossos agradecimentos a Deus, que nos concede essas oportunidades, principalmente nesta agora, experiência reencarnatória, onde nós estamos podendo
estar com contato mais íntimo, mais próximo dessa filosofia tão rica, tão valiosa que é a doutrina espírita. E principalmente estudando a obra da Revista Espírita, que nos, como Kardec coloca, demonstra o laboratório do mundo invisível, onde o Kardec grandiosamente nos coloca as questões da época, do mundo espiritual e terreno. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, mestre querido. O Evangelho nos abre, nos dá o caminho para conhecermos as leis divinas. E como prometestes, ordenou não assinando diretamente para evitar polêmica, mas como espírito de verdade, sabemos que a coordenação desta filosofia tão grande estava sobre sua responsabilidade. Mestre, obrigado pelo Evangelho e pela filosofia espírita que nos desvenda o véu do mundo espírita, para que assim possamos compreender melhor o Evangelho e assim se aproximarmos cada vez mais das verdades divinas, das leis que regem nosso universo. Obrigado a todos os amigos espíritas que nos acompanham. Obrigado. E assim vibramos muito amor àqueles irmãos, aqueles espíritos que nos acompanham. Hoje, nesse próprio estudo, ficou demonstrado claramente que grupos de espíritos que interessam por determinados temas acompanham e assistem às atividades de seu interesse para o conhecimento que necessitam para a sua evolução. Então, estamos cientes de grupos espíritas que, ainda não conhecendo essa filosofia, aproveitam esses momentos para aprenderem conosco. Obrigado a todos e desejamos assim uma semana de paz, tranquilidade, de amor. Que assim seja. Até a próxima.